mega, grandes dragões na criação. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Estamos avançando aqui para o nosso estudo número 8 e para o dia 5 da criação, que é muito interessante esse dia. Temos muitos aspectos e muitas expressões para considerarmos. Vamos à nossa leitura na Bíblia comum. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 23. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Vamos ver agora numa literatura, numa Bíblia mais próxima do original do hebraico. Então disse Elohim: fervilhem as águas, répteis viventes e aves que voem sobre a terra, debaixo da expansão dos céus. E foi assim. Assim criou Elohim os grandes monstros aquáticos e todos os seres e todo ser vivo que rasteja, que produziram as águas, segundo a sua espécie, toda ave alada, segundo a sua espécie. Viu Elohim que estava bom, e Elohim os abençoou, dizendo: sejam frutificado e multiplicado e enchido nas águas dos mares, e multiplique-se a ave sobre a terra. Queridos, para falar a verdade, quando nós vamos conferir na Bíblia transliterada e na Bíblia interlinear, nós vamos ver que nesse momento, nesse estudo número 8, nem a Bíblia comum e nem essa Bíblia que eu estou aqui chegam muito perto da tradução original, não é? Porque nós vamos ver algumas expressões que não têm nada a ver com o texto. Então nós vamos por parte aqui, porque esse texto lendo, ele é autoexplicativo, não é complicado de você entender. A questão são as traduções dos textos que estão longe da expressão correta. Então nós vamos ver aqui, quando no começo diz assim: disse Deus, povoem-se as águas. Então, nesse sentido, essa literatura que segunda aqui, ela está mais afiada com o hebraico. Fervilhe, fervilhar, não é? E enxamear, não é? Produzir abundantemente. Essa ideia do fervilhar não é pegar fogo, não é esquentar, é produzir com abundância. Então, essa segunda literatura aqui, ela é mais fiel. E de seres viventes, xeretes não é seres viventes, xeretes são répteis, então, e também longe de ser peixe. É porque quando a gente lê tantas vezes, parece que a gente fica quase que decorando, e acaba que, por exemplo, a gente pode passar várias vezes em relação ao dia 4, que foi o estudo anterior, e a gente já deduz o grande luminar e o pequeno luminar, lua e estrela. Mas no texto não está falando lua e estrela. Não falou e nem citou muito menos sol. Não é? Assim como esse texto do dia 5 que nós estamos meditando aqui, não fala em peixe hora nenhuma. Não é agora que peixe vai entrar na criação. Não é agora. Então, nós vamos fazer um resumão quando concluirmos o capítulo 1 de Gênesis, e você vai entender sobre o design inteligente de Deus, que ele primeiro cria o ambiente, o habitat, vamos dizer, o berço para colocar a criança. Então você vai ver quais os dias que estão relacionados um com o outro. Nesses 6 dias, não é certo você contar um embaixo do outro, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas é certo você colocar 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Aí quando você faz a ligação, você tem uma explosão de entendimento com o design inteligente de Deus na criação. É lindo demais. Mas como nós estamos retomando aqui, Deus cria em primeiro lugar os répteis. São os primeiros que Deus cria. Então, você já começa a conectar com alguns estudos, a entender
Porque todas as antigas civilizações, os sumérios, os babilônicos, os egípcios, têm sempre registro de cobra, de dragões, de serpentes, não é? A primeira criação são os animais específicos. A classe de animais mais antigas que Deus criou foram os répteis. E na ambiência da água, nós vamos ver isso. Em segundo lugar, ele fala das aves, mas o original é Ve'of, não é ave apenas nessa classe de animais ovíparos, com bico e com penas, não necessariamente, mas voantes, não é? Seres alados, voláteis. Você vai ver que lá na lei, em Levítico, na proibição dos animais impuros em relação às aves, está lá na relação, sabe quem? Morcego. Morcego não é ave, morcego é mamífero, porém ele é um voante, ele é um volátil. Então, dentro dessa literatura aqui de Moisés, ele separa tão somente os voantes, é o Ve'of, não é? Então, depois que Deus criou a classe dos répteis, ele criou a classe dos voantes, não é? Por quê? Porque ele já tinha estabelecido uma harmonia tanto no céu, como na expansão, que é o domo, como nas águas, que ele já tinha separado os mares. Então, veja como Deus primeiro ele cria o habitat para depois colocar a sua criação mais aprimorada, né? A expansão dos céus, aqui vai ser uma prova cabal do que nós já ensinamos nos outros estudos, sobre o raquia, sobre o domo. Lembra que na Bíblia hebraica ajudou bastante? Por quê? Hoje, nesse texto, nós vemos que a expressão é expansão dos céus, não é? E nós vamos ver que na Bíblia mais tradicional vai falar firmamento dos céus, e nessa mais arrojada fala expansão dos céus. E nenhuma das duas estão em linha ideal. Porque se Deus lá chamou a expansão ou o firmamento de céu, bastava ele dizer céu aqui. Mas no original diz Hakiah Hashemaim, o domo do céu. Então não é só o céu, mas é o domo no qual as aves vão poder voar, as aves e os voantes, não é? E os voantes. E nós vamos ver aqui adiante qual o animal específico que Deus criou, esse ser que ia estar fluindo entre as águas e entre o domo do céu em expansão. Por isso que ele criou o céu e a terra. O texto original hebraico fala desse animal como Hataninim Regadolim, ou melhor, Hataninim Hagadolim. Sabe o que significa? Grandes dragões. Não tem apelo à expressão Tanim é dragão. Então, Hataninim, Hagadolim, são grandes dragões. O primeiro ser específico que Deus criou foram grandes dragões. Não foi um dragão, mas foram muitos dragões. Está tudo aqui no plural. Tanto dragões como grandes, tudo no plural. Então, Deus criou grandes dragões. É interessante que a característica dos dragões é que eles podem sobreviver e fluir tanto nas águas como nos céus. Então esse animal ele poderia estar confortavelmente aí nesse ambiente que Deus já criou. Tanto o domo, o raquia de Deus, como as águas, não é? Então é muito pertinente esta criação, e aí a gente já vai desconstruindo algo interessante. Porque quando a gente fala de leão na Bíblia, a gente só entende Jesus como leão da tribo de Judá, mas tem citações de leão negativamente na Bíblia. Por exemplo, diz que a tribo de Dan é um leão que saltou de Bazã. Tem várias referências negativas sobre leão, como tem referências positivas sobre a serpente, como tem referências positivas sobre o dragão, não é? Então, aqui fala de dragões. Em Apocalipse vai falar de um dragão específico, que é a antiga serpente. Mas aqui Deus não criou um dragão, ele criou grandes dragões. É tanto que você vai conferir no Salmo 18 que o próprio salmista vai comparar Deus como um dragão, protegendo ele. Olha como é desafiador a gente desconstruir esses conceitos que a gente bota na cabeça, né? Quando a gente fala dragão na Bíblia, logo associa a Satanás. Quando a gente fala de leão, a gente associa logo a Jesus. Mas existem dragões e dragões, leão e leões, e existem serpentes e serpentes. E nós vamos aprendendo aqui, porque nessa Bíblia comum, nesse contexto aqui, no lugar dessa palavra, fala animais marinhos. E tem Bíblias que falam até baleias. É a pior tradução que existe. Não tem espaço para ser baleia aqui. Olha a diferença de baleia para dragão, é muito grande, não é? Essa versão
que é uma versão mais arrojada, ela vai usar a expressão grandes monstros aquáticos. A expressão monstro até que é mais adequada, mas nada tem a ver com aquático aqui. Não tem essa expressão aquática aqui, não é? Tem exatamente essa expressão. Rataninim Hagedolim. Ou seja, grandes dragões, certo? Lembrando que sempre que Deus está criando, fazendo essa criação para o homem se deleitar, ao mesmo tempo ele também está cativando seres caídos naquela primeira criação, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. Sempre é bom você poder voltar ao Mega e dar uma revisada, não é? E caminhando aqui para o final, nós vamos já, dissemos aqui que não tem espaço para dizer nem monstros marinhos, nem animais e nem baleias. O texto diz grandes dragões, não é? O texto vai falar também de répteis que rastejavam e pelas águas, essa vida dupla, não é? Que a ciência vai chamar também de uma classe de anfíbios. Dois, fíbio, anf 2, e bios é vida, então animais que vivem entre dois espaços, na água e na terra, não é? Mas o mais interessante, que diz que Deus os abençoou em relação a viverem naquele contexto das águas. Só que o contexto de abençoar nas águas também traz a expressão lemineiro, ou a expressão lemur. Então, esse abençoar também não é um abençoar positivo como a gente imagina, mas é um abençoar dizendo, vocês vão prosperar e vão multiplicar, vocês vão fervilhar, prosperar, multiplicar abundantemente neste limite que eu determino. Essa expressão lemur fala de limite de termos, não é? É uma expressão muito incisiva de oprimir, de pressionar, não é? Então não tem ali conforme sua espécie, como a gente vai vendo. Eu ficava perguntando, conforme a sua espécie, por que essa expressão repetidamente? Toda vez que aparece a expressão conforme a sua espécie, no original é lemineiro, lemur, fala de estabelecer um termo, um limite, não passa daqui. Então você já entende que as águas, enquanto você contempla o mar e você vai no verão passear ali na praia, parece algo tão confortável, o mar significa um grande ferrolho, um grande limite, onde os seres e criaturas só podem prosperar e multiplicar ali, segundo o comando de Deus. Neste limite, você vai perceber, se você estudar sobre as ondas na Bíblia, você vai perceber que as ondas, Deus está sempre dando comando. Você só vem até aqui, não é? E você vai ver que as marés do mar, quando elas enchem e diminuem, elas estão conectadas com a lua, que o próprio Moisés, na última lição, nós vimos que ele chama de maldições. Então você vai percebendo que toda a criação que Deus estabelece tem uma personalidade ali por trás, como se Deus estivesse ao mesmo tempo criando um lugar para o homem viver, um lugar aprazível, também ele está cativando e estabelecendo sua soberania para seres caídos. É maravilhoso ver isso, é tanto que Deus no final diz que tudo ficou bom, não é? No quinto dia, que é chamado de Yom Shemshi, não é? Yom Shemshi, e você vai conferir, não é, que no final o Senhor vai esmagar, já esmagou no Calvário e vai consolidar essa vitória, esmagando a cabeça da serpente, do dragão, a antiga serpente. Você vai conferir em Isaías 27, verso 1, Salmo 74, 13 e 14, que no final, não importa qual seja a criatura, se está em forma de dragão, se está em forma de serpente, se está em forma de um ser humano de anticristo, no final, o nosso Senhor Jesus vence. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Shalom, Deus te abençoe.